Muito bem, um grande abraço aos amigos do Jogo em Pauta. Eu sou o Leandro Leite. Fazer aí uma breve análise da última rodada do Campeonato Paulista, dessa primeira fase, e também os confrontos das quartas e finais. Todos os confrontos já foram definidos, mas antes vamos passar os resultados, né, da última rodada que começou ontem, né, sábado. Santo André 2, Inter de Limeira 0, Ferroviária 2, Mirassol 0, Ponte Preta 2, Ituano também 2, Santos 3, Água Santa 2, São Bernardo e Guarani 0-0, São Paulo 2, Botafogo de Ribeirão Preto 1, hoje, domingo, Novo Horizontino 0, Corinthians 1, Red Bull Bragantino 1, Palmeiras também 1. Então, no grupo A, Corinthians e Guarani se classificaram. Corinthians 23 pontos, Guarani 14. No grupo B, São Paulo 23, São Bernardo 16 pontos. No grupo C, Palmeiras 30 pontos, Ituano 19. No grupo D, Red Bull Bragantino 20 pontos, Santo André 15. Então, os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista, que já começa neste meio de semana. Vamos aqui pela ordem, né? Que a federação colocou o Corinthians e Guarani, São Paulo e São Bernardo, Palmeiras e Ituano, Red Bull Bragantino e Santo André. O São Paulo joga na terça-feira, às 8h30 da noite, no Morumbi. Na quarta, Red Bull Bragantino e Santo André em Bragança às 19 horas e no mesmo dia, porém, às 9h35 da noite, o Palmeiras Ituano e o Corinthians encara Guarani na quinta-feira às 7 da noite na Neoquímica Arena, né? Então, analisando rapidamente o primeiro jogo, São Paulo e São Bernardo. São Paulo começou o campeonato tendo dificuldades, o time não apresentava um bom futebol. Na verdade, ainda não apresenta. Faz um ou outro bom jogo, como fez o bom jogo contra o Santos na Vila Belmiro, fez o bom jogo contra o Corinthians, contra o Palmeiras, apesar de ter perdido, também jogou bem, não merecia perder aquela partida, mas acabou sendo derrotado. Então, São Paulo, nessa primeira fase, foi muito de altos e baixos, né? São Bernardo, por sua vez, começou muito bem, chegou a liderar na classificação geral, porém, depois do jogo do Corinthians, né, quando o São Bernardo perdeu do Corinthians em Itaquera, daquele jogo para cá, a equipe acabou caindo de rendimento, mas ainda assim conseguiu somar pontos e se segurou na segunda colocação do seu grupo, né? Então, o que assim, o que foi determinante para a classificação do São Bernardo foi o bom início do Campeonato Paulista. Se não tivesse feito um bom início, acho que dificilmente a equipe da Grande São Paulo teria se classificado para as quartas de final. Na quarta-feira tem Bragantino e Santo André. O Bragantino, Red Bull Bragantino, tem um time muito forte, né? Já sabemos, vem fazendo aí bons jogos já há muito tempo, desde quando começou aí essa parceria Bragantino e Red Bull Brasil. Tanto é que o time chegou na final da Sul-Americana, foi muito bem no Campeonato Brasileiro, conseguiu a classificação já na fase de grupos da Libertadores, tem um time muito forte. Também deu alguns tropeços no Campeonato Paulista nessa primeira fase, é bem verdade, até considero como normal, né? É início de temporada, treinador também aí, né, fazendo algumas mudanças para colocar todo o elenco para jogar nessa primeira fase, então acho que esses tropeços acabam sendo normal. Enfrenta o Santo André, que é até uma boa surpresa, foi uma boa surpresa na primeira fase. Teve ano aí que brigou para não cair, foi muito mal, aquela coisa toda, mas nesse ano não, fez uma campanha interessante. Estava no grupo do Santos, venceu a Inter de Limeira, e aí acabou eliminando o Santos, que, né, inclusive chegou na última rodada para não ser rebaixado. E o Santos André fez uma campanha ok, uma campanha interessante.
Mas esse confronto, eu acredito que o Red Bull Bragantino é o favorito, como o São Paulo também acredito que é o favorito, né? Contra o São Bernardo, jogando no Morumbi. Na quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Ituano. O Palmeiras em melhor campanha, 30 pontos, invicto no campeonato. É... Assim, não perdeu nenhum jogo, óbvio, invicto, e o Palmeiras que teve, aí já foi muito também obrigado, né, a rodar o elenco, digamos assim, nesse campeonato, porque disputou o Mundial de Clubes no começo do ano, em fevereiro, ou seja, o início de temporada do Palmeiras foi muito agitado, não ganhou o Mundial, que era o seu maior objetivo, mas fez uma campanha brilhante na primeira fase, é o grande favorito, não só no confronto, mas na briga pelo título. Se vai ser campeão ou não, não sabemos, né? Mata-mata, pode enfrentar um rival aí, e tem tudo para enfrentar aí um rival na semifinal e até mesmo na final. Mas, pelo que o Palmeiras apresentou na primeira fase, é o grande favorito. O Ituano também fez uma boa campanha, um time que bem organizado, que joga direitinho, sabe se defender muito bem. Quando tem a posse de bola, também se mostra um time bem ofensivo, sabe o que fazer com a bola, não é aquele toque de bola sem objetividade, é um time que gosta de explorar os contra-ataques, né? E provavelmente vai jogar dessa forma também contra o Palmeiras. Como o Ituano sabe também que o Palmeiras não gosta muito de ter a bola, é um time mais reativo, mas a equipe de Itu, claro, não vai se expor jogando no Allianz Parque, sabe que o Palmeiras é melhor, mas sei lá, quem sabe, né, possa dificultar a vida do Palmeiras. Repito, o Palmeiras é o favorito não só no confronto, mas, né, em todo o campeonato, mas ainda assim o Ituano é um time bem organizado. Acho que o Palmeiras ganha, mas não sei se vai ter facilidade, não. E na quinta-feira, Corinthians e Guarani, o Corinthians, primeira fase tranquilo, sem sustos, né? O que a torcida, claro, ficou assim chateada foram as derrotas para os rivais, perdeu do Santos 2-1 em casa, perdeu do São Paulo 1-0 no Morumbi, perdeu do Palmeiras 2-1 no Allianz Parque, contra o Santos ainda na era Silvinho, né? O último jogo de Silvinho mereceu perder. É, Porque, assim, time totalmente desorganizado. Contra o São Paulo, foi estreado o Vitor Pereira. Achei que o resultado foi justo, porque o Corinthians jogou bem, mas entrou desligado no jogo, tomou um gol com menos de um minuto e em 90 não conseguiu, né? Pelo menos empatar o jogo, criou chances, mandou bola na trave, Roupo fez duas defesas, não conseguiu, aí perdeu do Palmeiras, aí contra o Palmeiras aí a equipe já não conseguiu jogar, mas fez um primeiro turno, né? Uma primeira fase tranquilo, seguro o time do Corinthians. O melhor jogo, na minha opinião, foi contra a Ponte Preta, o 5-0, né? Poderia ter sido bem mais. É início de trabalho do Vitor Pereira, não dá para cobrar muito, né, do técnico português. E vai jogar contra o Guarani em casa. O Guarani, que terminou em segundo lugar com 14 pontos, se classificou por causa dos número de vitórias, né? O Guarani terminou com 4 vitórias, a Inter de Limeira, que também somou 14 pontos, 3 vitórias. O Guarani avança para as quartas de final. O Corinthians é o favorito, né? Claro, jogo único, né? Tem que ter aquela cautela toda, mas o Corinthians, se for comparar as equipes, é favorita, mas acho que tem que apresentar o futebol melhor, né? Contra o Novo Horizontino ganhou, mas o desempenho foi fraco, né? O time, os jogadores considerados titulares entraram ali os 15 minutos do segundo tempo e o rendimento continuou abaixo. Então o Corinthians tem um bom time, sim, tem um ótimo treinador, mas eu acho que dá para apresentar um melhor futebol. Eu até acho que vai, né? O Vitor está menos de um mês no Corinthians, então não dá para cobrar muito, não. Mas, de qualquer forma, acho que o Corinthians é o favorito. E o Guarani também tem um bom time, né? Um time bem ajeitadinho. Ganhou da Ponte Preta, que é a sua maior rival, 3-0. Ganhou, inclusive, do São Paulo no começo do campeonato.
tentou ali dificultar a vida do Palmeiras, né, no Allianz Parque, quando estava 0-0 a equipe, né, estava se mantendo ali bem defensivamente, depois sofreu o gol aí, acabou desandando a coisa, é, mas o Corinthians, repito, é o favorito jogando lá no seu estádio, na sua arena, diante da equipe do Guarani. Então, quartas de final tem tudo claro para ser bem interessante. E aí, domingo, né, a semifinal, e aí vamos ver quem vai conseguir avançar para a semifinal do Paulistão 2022. Então, portanto, essa é a minha análise. Eu falei que seria uma breve análise, acho que até estourei o tempo, mas tudo bem. Você fazendo uma análise assim também não dá para ser tão breve. Claro que a gente acaba falando um pouquinho mais, mas é isso aí. Então, Leandro Leite para o canal Jogo em Pauta. Um grande abraço a todos e até a próxima.